Olá, estamos de volta para dar continuidade à história que começamos na semana passada. Histórias de candongas. Então, como eu havia dito, nós entramos dentro do livro, estávamos fascinados com a história. Mas estar fascinado com a história, estar envolvido com aquela história, não tinha nada a ver com eu me transformar numa pessoa religiosa. Achei tudo fascinante, tudo novo, bem encadeado na lógica, mas ainda nada havia mudado dentro de mim em termos religiosos. Naquele ano de 93, foi um ano de estudos, né? Nós estudamos o livro dos Espíritos, estudamos o Evangelho e eu estudei muitos outros livros. No ano de 94, foi a mesma maneira. A diferença é que nós substituímos o livro dos Espíritos pelos livros dos Médiuns. Na primeira vez que eu li o livro dos Médiuns, eu fiquei 3 noites sem dormir, morrendo de medo. O livrinho, esquisito pela primeira vez, dá medo daquele livro lá. Mas depois a gente acostuma e a gente começa a entender o processo como um todo. Mas para que a gente estava estudando e qual era o objetivo? A nossa turma, na época, era uma turma que estava se preparando dentro da doutrina espírita para entender a doutrina espírita, para entender os seus princípios básicos, né? Para fazer o fundamento que é o trabalho mediúnico. E em agosto de 1995, precisamente no dia 5 de agosto de 1995, nós começávamos então o nosso trabalho mediúnico. Basicamente assim, uma sala, era um salão, tinha uma luzinha verde em cima assim, eles apagaram tudo e acenderam aquela luzinha verde. Tudo bem, gente, que eu tinha estudado bastante, tinha lido Divaldo, tinha lido Chico, tinha lido Ivone, tinha lido a Vera, tinha lido, enfim, vários autores, inclusive até um daqui, que era o Hermínio. Ele mora aqui em Bragança. E apesar de ter toda essa leitura, no dia é meio esquisito. Se ali, sentado, luzinha apagada, só aquela luzinha verde. E o pessoal falou para mim assim, né? Falou para todos nós: olha, nós vamos então colocar um papel na frente de vocês, tá aí o lápis, e se vocês sentirem alguma coisa, uma vontade de escrever, uma vontade de falar, enfim, a gente poderia expressar naquele momento. Passado alguns minutos que apagou-se a luz, todo mundo concentradinho, eu fiquei meio ressabiado, assim, meio sem muita coragem, mas como a gente estava num grupo já há 2 anos juntos, por mais que tivesse aquele impacto pela primeira vez, não foi tão difícil. Já quase no fim do processo, nós conseguimos receber a nossa primeira mensagem de psicografia. E ali nós fomos recebendo, com o passar do tempo, nós fomos recebendo mensagens de psicografia, várias delas. Interessantes as mensagens, de fundo religioso, falava muito sobre a Bíblia, e como um maravilhoso neófito que eu era, vaidoso, como não tinha mais lugar dentro de mim para ser, achava que eu era o suprassumo dos médiuns, né? Estava extremamente feliz com as mensagens que eu recebi. Mas, mesa mediúnica nem sempre é só alegria. Tem a hora do medo. Eu vou contar uma história para vocês, que agora ela é engraçada, mas eu vou dizer uma coisa para você: eu nunca tive tanto medo como eu tive naquele dia. Ocorre que
estava eu sentado do lado de uma das minhas colegas. Gente, pensa num negócio assim, ó. Tudo escuro, como eu falo para vocês, né? Só aquela bendita luz verdinha. E eu lá concentradinho para receber a minha humilde mensaginha. Quando de repente a menina me recebe uma entidade falando numa grossura, brava, dizendo que estava com a mão amarrada e que tinham que largar ela porque ela ia destruir tudo que estava ali. Meninos de Deus, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, eu só não saí correndo porque eu estava grudado na cadeira de tanto medo. Eu nunca tinha passado por aquilo. Pensa uma entidade do seu lado, eu nunca tinha vivido aquilo. E começa a falar grosso. Ô menina, eu quero, vocês estão me acorrentados aqui, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, eu vou destruir, eu vou fazer. Eu falei, mas meu Deus do céu, se essa entidade resolve olhar para mim e falar que vai me destruir, gente, é hoje que eu não durmo. Enfim, a entidade foi embora. Ah, meu Deus do céu, que susto. Bom negócio de louco. Eu tremia depois que a entidade foi embora. Acenderam a luz, quase que imediato, né? Só fizeram a oração, porque eu acho que o dirigente entendeu que estava todo mundo meio com medo, né? Porque ninguém esperava aquilo. E acenderam a luz depois da oração final ali, uma oração meio rapidinha, e perguntaram para a moça, né? Mas o que aconteceu? Por que você permitiu que isso acontecesse? Ela falou, não, é que eu passei lá na rodoviária, e aí eu vi um senhor lá, caído no chão. Aí eu falei, olha, se a entidade que estiver com ele quiser ir lá para a gente ajudar, pode ir. Pensa. Ela fala isso lá na rodoviária e a entidade vem ficar do meu lado. Acredita num negócio desse? É sem base. É sem base. Enfim, passei pelo primeiro susto. Foi um negócio de chegar à noite em casa e o medão da entidade querer me pegar, puxar meu pé, tirar minha coberta. Deu para sentir que levei um bom tempo para dormir. Mas o tempo foi passando. Essas experiências foram acontecendo. Uma outra oportunidade, ainda dentro deste ano, foi também neste salão, em que nós tivemos a oportunidade de ver o nosso espírito sair do corpo. Foi uma sensação muito linda, gente. Foi numa das noites, o meu espírito estava subindo e eu olhava para baixo assim, né? Estava subindo, levitando, né? Olhava para baixo, meu corpo lá. E todos os meus amigos lá também. Eu subindo, eu estava olhando assim para cima, o teto lá em cima, e eu subindo. Eu falei, vou bater nesse teto. E de repente o teto se abre e eu vejo o céu todo estrelado. E eu ultrapasso o teto e olho meus amigos lá de cima, eles lá na sala. E eu consigo ver a árvore que estava do lado de fora, que existia do lado de fora do centro, eu acho que existe até hoje. Conseguia ver a rua, os carros transitando. Enfim, vi toda aquela beleza e logo depois voltei para o meu corpo de forma bem delicada. Essas coisas foram me fazendo pensar, mas ainda eu era ateu. Elas me faziam pensar porque eu não entendia como é que elas poderiam ocorrer. Aí veio o primeiro problema para mim, diretamente. O nosso presidente me chamou na casa dele e falou, Paulo, eu tenho uma coisa para te dizer. Você já recebeu aqui umas 40, 50 mensagens, mas todas elas são de um obsessor. De um quê? De um obsessor. Gente do céu. É um banho de água fria no médio. Eu todo feliz com as minhas mensagens, todo satisfeitinho com as minhas mensagens. O que o presidente tinha que falar para mim que era um obsessor? Ele falou que era um obsessor. E que já tinha, num outro grupo, feito uma chamadinha, que colocava o nome da gente, né, das pessoas, e para trabalhar essa questão,
E eles então fizeram o mesmo trabalho comigo, numa chamada Sessão de Desobsessão. Era um outro grupo mais experiente. E que a entidade tinha vindo, tinha falado um monte de coisa, né? Enfim, eles não queriam que eu me tornasse um religioso. Enfim, gente, aquilo foi um negócio meio assim, sabe? Meio triste. Eu gostava tanto das minhas mensagens, eram tão bonitinhas, mas enfim, eu tinha que pegar aquilo tudo, era meu obsessor e tinha que jogar fora. Aí vem aquela pergunta: continuo, não continuo? Porque de tudo que eu tinha estudado, a obsessão é um problema bastante sério para se resolver. E eu fiquei pensando, gente, e agora, o que eu faço? Vou embora? Não vou embora? Não sei o que eu faço. Mas conversei com ele de novo, ele falou assim, não, vamos continuar um pouco mais e vamos continuar analisando, vamos terminar o curso. E assim fizemos, terminamos o curso naquele ano de 95 e no ano de 96 nós começamos um trabalho de um grupo, né? Um grupo onde nós iríamos fazer o trabalho de suicidas. Na época, na cidade onde eu estava, ia sempre uma vez por ano o Reinaldo Leite. Era um médium daqui de São Paulo, muito bom. Gente, ele era muito bom. Ele fazia uma palestra mediúnica, ele mediunizado, ele fazia palestra, ele respondia perguntas tipo assim, pinga-fogo, sabe? Era muito bom mesmo. E todo ano eu ia lá e eu tinha, como todos nós, podíamos fazer uma pergunta, né? E eu estava sempre lá na linha de frente para fazer a minha pergunta. E também a gente podia escrever cartas para ele. Normalmente eu escrevia uma carta por ano. Enfim, esse Reinaldo Leite, eu escrevi uma carta para ele já quase no fim de 95. E a entidade, né, os espíritos falaram para mim me afastar do trabalho mediúnico e continuar no trabalho de estudo. Assim procedi por um período mais ou menos de um ano e sempre frequentando o curso lá a equipe, né, qual eu participava, que era a equipe dos suicidas. E quando as entidades me permitiram voltar, o Reinaldo Leite, através de uma segunda carta que eu fiz para ele, ele me permitiu voltar. Então eu comecei a desenvolver o meu trabalho de psicografia. Teve uma história interessante num desses trabalhos também, em que eu estava recebendo uma psicografia e eu percebi que tinha uma moça do meu lado, né? Uma entidade, uma moça do meu lado. E eu recebendo a psicografia, só que no final da psicografia assinou o nome de homem. Eu falei, gente, mas eu estou vendo uma menina aqui do meu lado, assina homem, mas eu fiquei, né, na minha. Nesse grupo nosso, tinha uma senhora muito experiente e ela era médium vidente. Eu olhei para ela assim, falei, olha, a senhora viu alguma entidade, aqui, depois do término da reunião, né? A senhora viu alguma entidade aqui do meu lado? Aí ela falou assim, eu vi sim. Era uma moça, eu pensei, então tá, obrigado. Aí eu pensei assim, é mais um obsessor na minha vida, né? Mal resolvi um e já tô com outro. Aí, quer saber? Esse negócio tá me irritando. Fui embora. Só que a gente já tá, né, pelo tempo que a gente já tinha, na quarta-feira, essa reunião era na segunda, na quarta-feira a gente ia pro centro também para dar passe nas pessoas, né? Essas coisas que normalmente tem no centro espírita. E lá estava eu, para fazer o meu trabalho. Aí ela me chamou e falou, Paulo, vem cá. Sabe aquela pergunta que você me fez da moça? Eu falei, sei. Então, ela apareceu em sonho ontem para mim e mandou dizer para você não ficar achando que ela está te enganando. É que ela só trouxe um recado para você de uma pessoa que está acamada, ela está no hospital, não pode sair, mas ela precisava mandar essa mensagem para a família dela. E
E ela só trouxe como se fosse uma carta, e ela teve que passar para você, mas ninguém está te enganando. Gente do céu. Olha as coisas que acontecem. Eu falei, nossa, a dona não sabia, eu só fiz aquela pergunta que eu falei para vocês para ela. Ela não sabia, ela não tinha como saber. Eu falei, meu Deus do céu, será que esse negócio de espírito é verdadeiro? Será que eu posso deixar de ser ateu e começar a ser religioso? Aí ela ainda falou para mim assim, olha, Paulo, daqui a um ano, a pessoa que te mandou a carta, ela vai voltar, ela vai poder vir e ela mesma vai psicografar para você. Está marcado aqui o negócio, né? E mais ou menos na mente eu marquei isso. Gente, por incrível que pareça, um ano depois, o rapaz veio e mandou uma mensagem para a família dele sobre psicografia, sobre o problema que ele está vivendo lá, enfim, sobre a questão das vidas, do que ele passou na vida dele, essas histórias que a gente sempre vê, né? Aí, gente, somando isso e mais algumas coisas, somando essas histórias que eu contei para vocês, mais outras séries de histórias em que eu comecei a ver as coisas, né? A ver essa questão espiritual, em que eu comecei a entender mais através dos estudos, eu estava muito dedicado àquela época, enfim. Eu podia dizer que eu estava quase lá, eu estava deixando de ser ateu e estava realmente me transformando num espírita, bastante dedicado, bastante estudioso, mas eu tinha uma vontade muito grande de ser médium. Mediunidade era uma coisa que me fascinava e eu queria ser um médium. Eu estudava bastante. Aí, lá para os anos de 96, finalzinho de 96, de 97, mais ou menos, início de 97, eu perguntei para o Reinaldo Leite, lembra deles? É que eu contei agora há pouco para vocês. Reinaldo Leite, nesses últimos 4 anos, mais aproximadamente, eu estudei muito o livro dos médiuns. Eu já estudei ele umas 2, 3 vezes, eu li esses livros, isso, e ele me olhando, né? Eu falei, então, eu queria ter do senhor o aval de que eu realmente posso ser um médium, né? Um médium, eu posso pegar essa missão para mim como médium. Ele olhou para mim e disse assim, que bom que você estudou. Agora, meu filho, que você estudou, você vai fazer outra coisa. Eu falei, né? Ele falou, você vai fazer outra coisa. Eu falei, mas seu Reinaldo, eu estudei 4 anos, me dediquei. Ele falou, não, filho, o seu negócio é outro. Eu falei, gente do céu, só comigo que essas coisas acontecem. 4 anos, 4, não é 4 dias, nem 4 meses, é 4 anos estudando. E o homem vira para mim e fala que não vou fazer mediunidade, mas não vou ser médium. Tem uma coisa dessa? Mas, se não é isso, é o quê? Eu ia descobrir, certamente eu ia descobrir. Enfim, nesses 4 anos, na verdade foram 6 anos no total. Não, 5 anos no total. Nesses 5 anos que eu vivi nessa cidade, e dentro de um processo espírita, eu vivi vidência, eu vivi audiência, eu vivi psicografia, eu convivi com os meus amigos na psicofonia, eles falando. Nesse grupo de suicidas, eu aprendi muito com as entidades. E no final de 5 anos, então eu posso dizer para vocês, eu era um espírita. Era um espírita de coração. Eu me dedicava, eu estudava. E eu estava ali, firme para ser espírita. Era uma coisa que entrou dentro de mim, sabe? Eu me dedicava, eu estudava, eu brigava para fazer as coisas certas, eu queria ensinar as coisas certas. E aí, no final desse período, para ser preciso, fevereiro de 1998, eu saía dessa cidade tão querida, tão amada e tão importante para mim. Eu vou com a minha esposa lá e ela sabe o quanto eu gosto dessa cidade, quanto eu tenho carinho por ela.
de vez em quando nós vamos lá. E realmente foram 6 anos de vida espiritual muito bonito. E eu aprendi muito e gostei muito e deixei de ser ateu. Porque vivi muita coisa, vi muita coisa, ouvi muita coisa e me dediquei bastante. E fui para outra cidade. Nessa outra cidade, eu acabei fazendo aquilo que o Reinaldo Leite falou. Ser algo diferente. Nesta cidade nós fomos fazer as coisas materiais acontecerem. E fui deixar de ser um médium mais atuante para me tornar um palestrante, vamos dizer assim. Ali começava, nessa nova cidade, a questão do verbo, de falar, de conversar com as pessoas, de trazer um carinho e um amor para as pessoas. Então começava aquela nova etapa. Eu deixei de ser médium? Não, não deixei. Eu deixei de fazer o trabalho mediúnico? Não deixei de fazer o trabalho mediúnico. Mas, por questões que nem eu mesmo sabia, eu estava mais falando do que escrevendo. Então foi uma cidade onde nós começamos a ajudar materialmente, porque o serviço que eu tinha me permitia isso. Então nós começamos a ajudar materialmente, nós criamos uma casa do pão, nós criamos uma clínica, né, dentária, criamos uma clínica de saúde, ajudamos a aumentar refeitório, enfim. E começamos a dar aula e fazíamos palestra. Então eu estava muito feliz em termos de espiritualidade, então eu era um espírita. Então lá no ano de 98, né, em relação àquele ano de 93, eu deixei de ser ateu e transformei em espírita. E nesta cidade eu trabalhei durante 4 anos como espírita. Mas nesta cidade começou também a mudança. A mudança para eu chegar aonde eu estou hoje. Porque eu não sou mais espírita. Mas como eu mudei e o que aconteceu nessa cidade até eu chegar à minha transformação, porque eu comecei no ido de 2000, mais ou menos, a mudança, as coisas que tinham que acontecer para que eu mudasse, mas eu fui me transformar efetivamente na nova religião em 2014 não, um pouco antes, em 2012, 2011, por aí, onde tudo começou assim mais engatilhado. Mas isso vai ficar para a semana que vem. Por hora, nós vamos parar no ano de 1998 para começar a contar para vocês o que eu vivi naquela cidade e quais foram as coisas que ocorreram para começar a trocar de religião. Mas eu não troquei e não voltei mais para o ateu. Eu estava só me fortalecendo cada vez mais na minha fé e no caminho que eu estava construindo para mim. Mas isso fica para a semana que vem. O pessoal tem me dito, eu estava conversando com eles a respeito desse vídeo que nós estamos fazendo, conversando com alguns amigos, eles falaram para mim assim, não esquece de falar para o pessoal, dá o joinha, não esquece de dar o joinha, não esquece de apertar o sininho aí, né, do sininho que tem aí, que eu nem sei direito que sininho é esse aí, tem um sininho, então o joinha, o sininho, compartilhe e se não tiver bom, vocês também dá o joinha para baixo aí, ok? Semana que vem, tamo junto de novo, um grande abraço.